Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui. Agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre a Primeira Guerra Mundial, né? E o capítulo nosso no livro põe as duas coisas juntas: a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, né? Então, mesmo que tenham várias características importantes juntas, mas eu vou separar. Inclusive, quando eu for fazer as respostas na página 56, só tem duas perguntas sobre a Primeira Guerra Mundial. Tá. Primeira situação, mesmo que seja a resposta da primeira, a Primeira Guerra Mundial ela é causada por uma questão econômica, tá? Uma disputa entre o imperialismo que estava já formalizado, ou seja, França, Inglaterra, próprio Portugal, Espanha, que já tinham feito uma colonização, e os novos países que surgem, tá? Principalmente a Itália e, mais do que tudo, a Alemanha. A Alemanha tem uma característica seguinte: ela foi um dos últimos países a se consolidar, ela era dividida, ainda meio que uma questão feudal, ainda em vários pequenos reinos, né, várias pequenas cidades, vários pequenos, cada uma com sua independência, e realmente unificaram, né, a partir de 1850, mais ou menos, e começaram a querer disputar, né, a questão do imperialismo. Qual é a importância do imperialismo, do neoliberalismo, o novo imperialismo? É porque existe um mercado consumidor, porque na Europa já estava tudo estagnado, tá? A população já não crescia mais, e a necessidade de matéria-prima. Então, os motivos da Primeira Guerra Mundial são esses. A divisão não ficou satisfatória, e a Alemanha estava crescendo muito. Ela estava superando, inclusive, a Inglaterra e os Estados Unidos em vários aspectos, principalmente nos produtos, na qualidade dos produtos. Uma das questões que não sei se vocês observaram é o seguinte: por exemplo, ninguém falou na América sobre uma questão de neocolonialismo. Mas esse colonialismo da América ele era feito pelos próprios Estados Unidos. Tá? Então, os Estados Unidos traziam a América como um quintal, como é até hoje, né? E decidiam muitas coisas. Então, o que, que acontece? O estopim realmente, a explosão, foi as divisões da África, da Ásia, e a insatisfação desses países com essas colônias. Eles sempre queriam mais, porque hoje, a segunda revolução industrial produzia muito mais do que eles poderiam consumir, né? A introdução de novos metais, como o aço, a introdução de novas tecnologias, como motor a combustão, como nós já vimos, por isso que é importante estudar a neocolonização, eles necessitavam cada vez de mercados consumidores mais capazes de consumirem grandes produtos e produzirem matéria-prima a preço extremamente baixo, tá? E mandar para a Europa. Bom, a Primeira Guerra Mundial, o que, que acontece? É essa situação. A primeira pergunta, então, o motivo da Primeira Guerra é o imperialismo, ou seja, a necessidade de dominar, né, ou de pôr a sua influência. Qual que é a diferença de dominação e influência? A dominação ela é total. Quem governa é o país colonizador, então a França, a Inglaterra. E a influência, ele tem alguma liberdade, né? Mas essa liberdade ela é limitada. Como assim? Você só pode vender os produtos que eles querem comprar e comprar tudo aquilo que eles querem vender. Como foi no Brasil colônia, não é verdade? Que você comprava produtos sem necessidades. Então, essa é a primeira situação que eles enfrentam, né? A situação de interferência. Então, o motivo da Primeira Guerra Mundial é essa, né? É produzir-se cada vez mais, o imperialismo produzia cada vez mais e precisava do mercado consumidor que cada vez pudesse consumir mais e produzir mais matéria-prima, tá? A segunda, pergunta 2, é interessante vocês verem o seguinte: eles observaram que para brigar era preferível que você tivesse uma aliança, porque você não brigaria com um único país, e sim com toda com várias nações, com toda uma região, né? E aí eles dividiram em duas. Uma questão que você tem que observar é o seguinte: a Tríplice Aliança, a aliança, então, era feita por quem? Pela Alemanha, né? O Império Austro-Húngaro e a Itália. A Itália, no meio da luta, ela desistiu e passou para o outro lado. E
o outro lado, que são os aliados na Segunda Guerra Mundial, então você tem que prestar atenção. Primeiro é a Tríplice Aliança, depois os aliados. A Tríplice Aliança, depois, na Segunda Guerra Mundial, é eixo, que é Tóquio, Alemanha e Itália, tá bom? Porque o Império Austro-Húngaro já não existe. E a segunda parte, né, que é feito, a Tríplice Entende. Entende quem que era? Eram os ingleses, os franceses e os russos. Engraçado nisso, porque as últimas batalhas, grandes batalhas que houveram na Europa, né, antes da Primeira Guerra Mundial, principalmente foram feitas entre quem? Entre os ingleses e os franceses, mas se uniram em comum para lutar contra a Alemanha. Tá bom? Então essas são as duas questões que estão no livro de vocês. Aliança, Tríplice Aliança, que é na Primeira Guerra, Austro-Húngaro, Itália, que abandona, e a Alemanha, e depois a Tríplice Entende, que é formada nesse momento pela Inglaterra, França e Rússia. E nós vamos ter outros participantes, que são os Estados Unidos, que vão vir ao auxílio da Inglaterra e da França, e o Brasil em auxílio aos Estados Unidos. Tá ok? Então, essa semana eu vou passar o restante da matéria, que é sobre a Rússia, porque é muito interessante, porque aí vocês vão, não sei se vocês perceberam, ou vão perceber, que não houve uma revolução russa, foram várias revoluções russas, ok? Então a gente se vê em breve, qualquer dúvida, entre nos nossos canais e façam as suas perguntas, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e até mais.